Olá, meu nome é Adolfo Melito e este é o programa Economia Criativa. Economia Criativa é um programa da Visão de Mercado, da Visão Web TV, do Rogério Cabral, que há 15 anos opera na região de Marília e hoje alcança todo o Brasil através das mídias sociais. Economia Criativa tem trazido aqui entrevistas com personalidades no ramo de criatividade, inovação, empreendedorismo e também inovação. E hoje eu tenho aqui o prazer de receber para uma entrevista Elvis Fusso, que é doutor em Ciência da Informação pela Unesp, com pós-doutorado em Ciência da Informação com a temática de Ecossistemas de Inovação pela USP, e também coordenador do Cluster de Tecnologia da Informação de Marília e presidente da ACERT, que é a Associação de Empresas de Serviços de Tecnologia da Informação. E também com ele o Tsen Kang, que é mestre em Engenharia Elétrica pela Universidade de São Paulo e doutor pela Carnegie Mellon University. Diretor de pesquisa em novos negócios do grupo Jacto, que é um grande grupo que opera no interior, aqui no interior de São Paulo, e é também um dos idealizadores do ecossistema de inovação do Vale do Genoma. Então, Elvis e Tsen, sejam muito bem-vindos. É um grande prazer recebê-los aqui hoje. E eu quero dirigir a minha primeira pergunta ao Elvis, para comentar a respeito da cidade de Marília, que é reconhecida pelos clusters de dois grandes segmentos que são considerados de ponta hoje no mercado. Tanto a indústria de alimentos, que é mais tradicional, como também a da tecnologia da informação. Elvis, qual é a infraestrutura da cidade que respalda esses segmentos? Bom, primeiramente, é um prazer estar aqui, Milito. Agradeço novamente pelo seu convite e de participar do seu programa, e também do Visão de Mercado, né, em nome do Rogério Cabral. Também agradecer aqui também a presença do Tsen, né, grande referência na área de inovação no país. E é um prazer estar fazendo esse painel aqui com vocês. Bom, a cidade de Marília, historicamente, ela é reconhecida nacionalmente como capital nacional do alimento, né? Há décadas, a cidade vem aqui produzindo grandes indústrias e hoje tem o seu PIB maior na indústria de alimentos, né? Com grandes empresas aqui instaladas, algumas líderes de nível nacional. E, mais recentemente, mais ou menos uma década, a cidade vem transformando esse processo da indústria para a área de serviço, agregando a área de serviço, principalmente na área de tecnologia e da informação. A cidade hoje mantém um polo de mais de 150 empresas da área de TI, que geram em torno de 4.500 empregos diretos, né, empregos de alto valor agregado. E, recentemente, em 2017, a gente conseguiu o reconhecimento como um arranjo produtivo local junto à Secretaria de Desenvolvimento do Estado de São Paulo, o APL de TI, que é o reconhecimento formal de cluster aqui no país, né? Porém, na área de alimentos, a gente não tinha esse reconhecimento, mesmo tendo uma indústria e um polo muito forte. E em 2020, no ano passado, a gente também, por meio daí o apoio do cluster de TI, pela experiência que o cluster tinha nessa parceria com o governo do Estado de São Paulo, a cidade também teve o reconhecimento como a PL na área de alimentos. Então, hoje, a cidade de Marília mantém 2 clusters e também com a recente criação de uma política do governo do Estado de São Paulo de pós-desenvolvimento, a cidade mantém, então, 2 clusters, 2 APLs reconhecidos nessas 2 áreas e 2 pós-desenvolvimento, né? E essas áreas, elas trabalham muito em consonância. A gente tem vários projetos entre as empresas de TI, projetos de digitalização e transformação digital, com a indústria de alimentos, fortalecendo, assim, os 2 segmentos. Eu que já visitei Marília em 2017, onde foi feita uma discussão a respeito das startups, ou dos projetos de desenvolvimento na área de tecnologia. Eu vejo que Marília, através da sua representação, Elvis, ele tem espraiado, fazendo cooperações também com outras cidades, que é muito importante. Nesse momento em que vocês estão participando do fortalecimento dos clusters, como você disse, e ecossistemas de inovação, de outras regiões do país, você poderia citar quais são esses cases?
Isso é bem interessante, Milito, porque esses casos de sucesso que a gente tem alcançado aqui em Marília, inclusive o cluster de TI, num resultado de classificação dos níveis de maturidade, são em torno de 70 APLs no estado de São Paulo. O cluster de TI de Marília, ele ficou classificado entre os 3 mais maduros do estado. Os outros 2 são do Parque Tecnológico de São José dos Campos, né, que é o cluster aeroespacial ligado ao ITA, Embraer, e o cluster de TI também da mesma cidade. E, além disso, a gente tem conseguido alguns projetos de subvenção econômica junto ao governo do estado de São Paulo e o Ministério de Ciência e Tecnologia. Com esses cases de sucesso, algumas cidades do estado de São Paulo e também de outros estados têm procurado a cidade de Marília e a nossa região e os nossos cases para reproduzir. Então, a gente conseguiu recentemente ajudar a reconhecer o cluster de biotecnologia de Botucatu, junto ao Parque Tecnológico de Botucatu e à Unesp de Botucatu, que é o primeiro cluster de biotech do estado de São Paulo. A gente também conseguiu projetos para parques tecnológicos na cidade de Jataí, por exemplo, em Goiás. A gente também ajudou lá, levando também esses conceitos. Centros de inovação de Bauru, Guarulhos, Guarujá, Presidente Prudente, Araçatuba, são cidades do estado de São Paulo que vieram aqui buscar informações e ajuda para que pudessem também ter esses reconhecimentos. Então, esses são alguns cases, e agora, mais recentemente, e aí o Tsen deve comentar, também pesquisadores aqui da região, empresas da região estão trabalhando no fortalecimento de alguns ecossistemas, aí ecossistemas mesmo, né, com o trabalho da Tríplice Hélice, governo, universidade e empresas, e aí uma quarta hélice, que são as entidades de representatividade da sociedade civil, que estão vindo buscar, por meio de entidades que têm uma força muito grande hoje no país, no âmbito da inovação e da pesquisa, para que sejam criados ecossistemas, tanto no estado de São Paulo como fora do estado de São Paulo. Muito bacana. Bom, eu queria comentar, vou dirigir uma pergunta ao Tsen, seja muito bem-vindo. Na realidade, assim, acompanho e li muito a respeito da empresa Jacto, né, que foi pioneira em vários segmentos aqui no Brasil e está numa área realmente também voltada a, hoje, setores diferentes, né. É um prazer realmente falar com você aqui. Queria dizer o seguinte, dentro dessa linha aqui, pesquisadores da região e empresas do cluster de alimentos de Marília estão participando de projetos da FAPESP. A gente tem uma referência FAPESP também muito positiva, né? A partir do momento que é o órgão que tem um valor de investimento em pesquisa e desenvolvimento muito significativo, né? E a gente fica sempre torcendo para que esse 1% do ICMS de São Paulo, que hoje ultrapassa 1,2 bilhão de reais, né? Seja cada vez mais aplicado em pesquisa e desenvolvimento que dê inovação. E acho que é sobre isso que você vai falar aqui nessa cooperação com o Estado de São Paulo. E quais são os objetivos desses projetos, Tsen? Boa tarde, Melito. Tudo bom? Um grande prazer estar aqui falando com vocês nesse programa. E, na verdade, você falou de FAPESP. Deixa eu tentar explicar um pouquinho como é que por que a gente entra nessas coisas, né? Então, o Elvis falou de cluster. Existem 2 clusters muito fortes hoje aqui na região de Marília. Um é da área de alimentos e outro é da área de TI, certo? Então, um cluster, tipicamente, são as empresas que formam um cluster. Okay. Tá? Então, o cluster é de empresas, certo? Aí a gente olhou para isso e a gente falou assim, puxa vida, que legal, as empresas na região de Marília, elas já estão fortes, elas têm uma presença econômica importante. Como é que elas vão inovar? Essa aqui é a pergunta, certo? Então, a gente foi buscar esses modelos, por exemplo, de tríplice hélice. Eu tive com o Elvis, a gente foi para Barcelona, participou de congressos, né? A gente percebeu que estava faltando uma hélice nesse negócio, né? Sim. E a hélice da academia. Então, a gente falou assim, Sim. Vamos buscar a FAPESP, vamos buscar a Unesp, tá na região, vamos buscar a USP, vamos buscar a Unicamp, vamos buscar o ITAL, vamos buscar o IAC, vamos buscar o Instituto
biológico. Então, os grandes institutos de pesquisa do estado de São Paulo. Nós fomos conversar com eles e fomos conversar com a FAPESP para tentar agregar a academia dentro do nosso cluster. Então, por exemplo, nós buscamos hoje, no estado de São Paulo, 3 grandes projetos para beneficiar a nossa região. Tá? O primeiro, a gente foi buscar parceria com o Itaú. Itaú é um instituto, né, de tecnologia de alimentos, é o melhor instituto de alimentos da América Latina, reconhecidíssimo. Então, nós fomos atrás do Itaú e falamos assim, Itaú, nós queremos saber o que vocês estão fazendo de novidade, o que vocês estão fazendo de coisa nova que poderia servir aqui para a nossa região. Eles falaram o seguinte, ó, nós temos uma linha de pesquisa, né, nessa área de ingredientes para alimentos saudáveis, né? Essa é uma área, eu nunca tinha ouvido falar disso, né? Aí os caras falaram assim, ó, isso aqui é o seguinte, né? O Brasil é um grande produtor de resíduos agrícolas. Casca de feijão, casca de laranja, casca de maracujá, um monte de coisa que sobra, e aquele é um problema, né? Você tem que enterrar, você tem é mal aproveitado. Ele falou assim, mas você sabe que nessas cascas, nesses resíduos, estão vitaminas importantíssimas, né? Aí, uma vez eu lembro que a Gabriela Macedo falou para mim, né? A tua avó nunca te falou que as melhores vitaminas das frutas estão nas cascas? Eu falei, faz sentido, né? Faz sentido. Né? E aí, ela falou assim, então, o Itaú hoje, junto com a Unicamp, tem um programa muito interessante de aproveitamento de resíduos, né, do agronegócio brasileiro para transformar aquilo em ingredientes saudáveis. Porque eles contaram para a gente que o próximo grande ciclo de inovação na área de alimentos, eles falaram assim, nos últimos 30 anos, alimento, basicamente, você queria buscar um alimento que era gostoso e um alimento que era prático, que você podia comer a qualquer momento. Aí, acho que a ícone disso aí é um negócio chamado Doritos, né? Doritos é uma coisa deliciosa que você pode comer em qualquer lugar. Você vai lá, abre o pacote e sai comendo. Não é assim? Uhum. Só que isso causou um outro problema, né? Qual foi? Obesidade, problema problema de coração, diabetes. Então, hoje, a indústria de alimentos já entende que para os próximos 20 anos, a tendência é você trabalhar com alimentos saudáveis. Então, eles estão com um programa muito interessante, aí é o lado da inovação, né? Que pega esses resíduos agrícolas. A nossa região aqui tem muito resíduo agrícola. Marília é o maior produtor de amendoim do país, certo? Então, a gente quer aproveitar a casca de amendoim, né, para extrair, por exemplo, fenólicos, né, que são antioxidantes, para a gente poder colocar dentro de alimento. A gente quer aproveitar, por exemplo, toda essa área de proteína vegetal que substitui carne, né, e desenvolver tecnologias para essa área, que depois pode ser aproveitadas pela indústria de alimentos aqui da nossa região, né, para que ela possa inovar. Aí sim você cria um ecossistema, você sai de um cluster, né, e você cria um ecossistema de inovação. Então, a gente começou a trabalhar com as universidades, trabalhar com os institutos de tecnologia e falar o que vocês podem ajudar os nossos clusters locais a realmente virar um ecossistema de inovação, né? Então, eu acho que esse é o efeito. E aí, claro, aí nós fomos atrás da FAPESP, fomos pedir dinheiro para a FAPESP, aí nós ganhamos o edital. Né? Que bacana. Aí ganhamos, o edital a FAPESP vai colocar 4 milhões nesses programas. Ok. Tá? Em parceria com as empresas. Então, tem várias empresas hoje que participam aqui, né? A própria Jato está no projeto, a Dori, tem várias empresas aqui que estão incentivando e nós estamos nos tornando, na verdade, parceiros da USP, da Unesp, da Unicamp, da FATEC, que são os 4 grandes sistemas de pesquisa aqui do país, do Estado de São Paulo, mais os institutos de tecnologia do Estado, da Secretaria, que é o Itaú, o IB e o IAC. E daqui a pouquinho você vai falar a respeito do que vocês vão fazer em termos de expansão para fora de São Paulo, mas eu vou deixar essa pergunta para o final. Então, eu fiquei sabendo aqui agora, através de você, Tsen, e do Elvis, que existe o Vale do Genoma, né?
Isso. Quem é que participa desse Vale do Genoma? Quais são os seus objetivos? Quais são os diferenciais em relação a outras iniciativas de ecossistemas de inovação em outros lugares do mundo? E só para fazer um pequeno complemento, para mim é muito importante saber, né? Há muito tempo nós identificamos aqui, a comunidade de inovação identifica, né, que a área de genética, genoma, tudo que está ligado também à parte de desenvolvimento genético para não somente para alimentação, mas tudo que envolve agricultura aqui no Brasil, onde nós somos pioneiros em várias questões, né? Que isso agora está sendo também objeto de uma cooperação, como você disse, né, com os institutos de pesquisa, os fundos para essa finalidade e as empresas, sem as quais as coisas não acontecem, né? Então, conta para nós um pouquinho quais são os diferenciais que você vê no Vale do Genoma aqui brasileiro e outras iniciativas que você já citou, que conheceu fora do Brasil. Então, é muito interessante essa tua pergunta, porque estrategicamente, como eu falei, aqui em São Paulo, nessa área de alimentos, a gente está aproveitando os resíduos. Então, isso é alguma coisa que dá uma competitividade para o Brasil que lá fora não tem, né? Nós temos a matéria-prima. Quando a gente vai para o Vale do Genoma, o raciocínio já é um pouco diferente, tá? E aí eu preciso explicar para você qual que é o raciocínio. 2018, eu estava no Silicon Valley. Você deve conhecer o Silicon Valley também, o ambiente de lá, Sim. né? 90% das startups do Silicon Valley em 2018 eram da área de TI, né? Se você voltar agora para o Silicon Valley 2021, você vai perceber que mais de 50% das startups que estão rodando no Silicon Valley hoje são da área de genética e genômica. Oh, legal. Certo? Então, isso é um dado só, né? As startups de genômica já passaram as startups de TI no Silicon Valley, né? Que é o Vale do Silício, que deveria ser o pessoal que mais mexe com TI. Então, isso Sim. dá uma indicação de como que o mundo está evoluindo. Isso acontece por uma razão muito simples, tá? Hoje, as tecnologias de genômica é que vão dominar o ciclo de inovação dos próximos 20 anos. Uhum. Assim como as tecnologias de TI puxaram os últimos 30 anos a inovação do mundo, para os próximos 20, quem vai realmente mandar na inovação do mundo é genômica, tá? Então, a gente entendendo isso, e aí tem dois fatores importantes que eu vou trazer para vocês, que são o que a gente chama de fatores de diferencial competitivo para o Brasil, tá? Eu vou tentar te explicar em grandes números. No mundo, pegar o globo, olhar para o mundo, 3/4 de toda a biodiversidade do mundo fica na faixa tropical do mundo. Só 1/4 fica na faixa de clima temperado do mundo. Uhum. Isso é meio óbvio. Se você pensar, Sim, pô, claro. Né, a faixa tropical, floresta tropical, Amazônia, é onde tem muito mais vida, onde tem muito mais variedade de biodiversidade do que em clima temperado. Isso é verdade, né? Aí você pega esses 3/4, né? Que contém toda a biodiversidade do mundo, 1/3 disso está no Brasil. Então, o Brasil tem 25% de toda a biodiversidade do mundo, tá? O Brasil nesse mundo da genômica, né? Porque estudar genômica é estudar o DNA dessa biodiversidade. Então, o Brasil, na área de genômica, nós somos o que a Arábia Saudita no mundo do petróleo. Poxa. Então, isso é alguma coisa que nós temos que aproveitar. É um diferencial competitivo. Nós temos e os outros não têm. Então, nós temos que aproveitar isso. Um outro ponto importante é a questão do que a gente chama do agronegócio. As características do nosso agronegócio. Nós somos agronegócio tropical. Os grandes concorrentes mundiais nossos, Estados Unidos, Europa, mesmo China, Argentina, mesmo Austrália, né? É tudo agricultura de clima temperado ou clima desértico, como Israel, por exemplo, né? Então, hoje, nós temos um espaço no mundo, né, para a gente desenvolver soluções usando genômica, tá? Para o agronegócio tropical, que só nós temos. Então, nós não temos concorrente. Então, nós temos que desenvolver, né,
essa indústria, nós temos que desenvolver essa pesquisa, conectar os pesquisadores das universidades brasileiras, dos institutos de pesquisa da Embrapa, do IDR, do IAC, com as empresas, para que a gente possa criar uma indústria muito forte nessa área. Tá? Por quê? Porque nós temos duas condições que são únicas. Né? Então, na verdade, nós não temos concorrente. A gente sempre fala assim, né? O Brasil, nessa área, só perde para ele mesmo, né? Sabe aquela coisa do Brasil se atrapalhar e acabar caindo e a gente vai perder essa corrida porque nós caímos, não porque os outros ganharam da gente, né? Sim. Então, Sim. eu acho que então no Paraná o Vale a gente chama do Vale do Genoma, né? Ele é bem isso, é para explorar essas duas características e o Paraná, né? O estado do Paraná muito inovador, o governo lá querendo realmente ser um estado de inovação, eles compraram essa ideia, né? E eles estão indo para cima e para explorar exatamente essas duas características. Que bacana. Na prática, pelo que eu entendi, o Vale do Genoma é no Paraná, né? E automaticamente vocês agora começam um movimento de cooperação. Muito bacana essa questão de Marília liderando aqui no estado de São Paulo e, ao mesmo tempo, levando isso para o Paraná, que, segundo eu entendi, tem uma boa receptividade para com esse tipo de projeto. Como a região de Marília vai poder se aproveitar desta relação? Então, de novo, Marília tem as indústrias, tem o cluster. Ok. É aqui que a gente ganha dinheiro, certo? Mas se a gente não souber, se a gente não estiver conectado com esses outros centros de inovação, né, a gente vai ficar fazendo mais do mesmo. Sim, Então, entendi. a indústria de Marília precisa se conectar com essas novas frentes, né, trazendo essas tecnologias, trazendo essas novas ideias para poder realmente fomentar novos negócios. É isso que Marília tem que fazer. Tá? Então, nós temos que estar conectados com tudo isso. Por quê? Porque, no final, né, Guarapuava, que é onde vai estar o centro do Vale do Genoma, eles não têm uma pele de alimentos hoje lá. Guarapuava não tem. Né? Eles vão fazer a pesquisa. Né? Por que a gente não pode pegar a pesquisa e trazer para cá e a gente ganhar dinheiro com isso? Não tem nenhum problema, né, Melito? Isso aí não, nenhum. faz parte do jogo. Né? A gente não vai achar ruim. E eles também não, porque, no final, isso tem que chegar no mercado. Então, o fato de Marília ter o cluster, né? Isso faz parte da cadeia, né? Faz parte desse... Né? Então, a gente vai ter que encontrar esse caminho, né? Para a gente poder chegar e trazer muita inovação para a nossa região, fazer com que a nossa região seja uma região que não produz apenas commodities, né? Mas que possa realmente trazer inovações para que a gente possa produzir produtos de alto valor agregado, como, por exemplo, alimentos saudáveis. Né? Se você for para o supermercado hoje, você pega lá um leite, né? Um leite aqui, que na nossa região seria, sei lá, da Hércules, custa R$ 3,60 uma caixinha, né? Você pega o mesmo, um produto lá, que é um leite de coco da Nesfit, que a minha esposa só toma aquilo lá, R$ 12. Eu falo, gente, não é possível, né? Por quê? Porque a diferença do alimento comum, né? Que hoje é até muita gente falando que não é para tomar leite, porque não sei o quê, porque tem intolerância à lactose, certo? E, ao mesmo tempo, tem outro produtinho lá, mesma coisa, mesma caixinha, tudo igual, R$ 12, né? Por quê? Porque é um produto saudável. Mas o mundo está indo para isso, gente, né? Ninguém vai ganhar dinheiro com commodity mais. Eu queria explorar, bacana, eu queria explorar um ponto que é muito relevante para a nossa audiência, particularmente, que nem todo mundo conhece particularidades do genoma, né? Do desenvolvimento genético, e muitas vezes você fala assim, bom, isso aqui está muito mais ligado à questão da saúde, ou isso aqui está muito mais ligado à questão da alimentação. Na realidade, está ligado aos dois, né? Então, quando você comentou a respeito de que no Paraná você vai buscar um pouco de conhecimento, trazer para cá, e a indústria aqui vai aproveitar, até porque a FAPESP é que está financiando, né, esse projeto, mas naturalmente isso também pode espraiar para que outras empresas, aliás, o Paraná também tem empresas nesse segmento, né, possam se beneficiar. Você quer comentar um pouquinho a respeito dessas duas vertentes, saúde de um lado e alimentação do outro? Então, genômica é a base para o que a gente chama de ciências da vida, life science. Então,
a base da biologia é genômica, né? Tudo, planta tem gene, animal tem gene, gente tem gene, meio ambiente tem gene. Então, a gente está falando de saúde de 4 áreas: saúde animal, saúde vegetal, saúde humana e saúde ambiental. Esses são os 4 temas principais, tá? Então, essa é a base para toda a indústria de alimentos, né? Porque o alimento vai vir de uma planta, vai vir de um animal, né? E vai ter impactos no meio ambiente e vai ligar com o ser humano. Então, como é que é feita essa ligação? Só para você entender um pouquinho, né? Ser humano tem um negócio chamado biota intestinal, né? Que é o que está lá no intestino da gente. Você sabe que isso muda de país para país, de região para região. Isso muda muito dependendo do que você come, tá? Então, hoje, né? Um dos maiores estudos que a gente faz em genômica é a conexão entre bactérias da biota intestinal, certo? Com saúde, com desenvolvimento de doenças do tipo Alzheimer, doença do tipo diabetes. Então, no fundo, aquela frase, você é o que você come, nunca foi tão realidade. Então, por exemplo, o Vale do Genoma, ele está estudando exatamente isso. Ele está estudando a genética das pessoas, né? E qual que é o impacto, por exemplo, da biota intestinal em relação a certos cânceres, certo diabetes. Isso que eles vão fazer lá, tá? Só que aí, isso vai trazer uma consequência para a gente. Se eu sei que a pessoa tem uma tendência, né, a ter diabetes, ou uma tendência a ter pressão alta, ou uma tendência a ter um câncer qualquer, qual que é o remédio para você prevenir isso? É comida. Certo? Então, nós aqui vamos ter que produzir comida, né? Porque comida vai deixar de ser só um fornecedor de proteína e de glicose para movimentar o corpo. Comida daqui para frente vai ter um efeito farmacológico de prevenção. Essa que é a grande tendência. Isso que as pessoas precisam entender. Então, o Vale do Genoma, ele vai estudar esse lado da genômica. Ele vai estudar a relação, né, da parte de saúde humana. Mas quando você sabe isso traz impactos para o tipo de alimento que o cara tem que comer para poder prevenir certas doenças. Pronto, aí nós é que temos a APL do alimento aqui para fazer isso. Entendeu como é que é essa ligação? Entendi. Bom, eu acho que isso é bastante... Felipe, só queria complementar aqui, só lembrar, na verdade, que nessa pergunta que você fez sobre Marília, também, além da indústria de alimentos, a gente tem também as nossas universidades aqui em Marília, da área da saúde. Inclusive, o Dr. Spencer, ele, da FAMEMA, aqui, Faculdade de Medicina de Marília, na Faculdade Estadual aqui em Marília, ele está participando, né, Hussein? Ele é um dos pesquisadores lá do genoma na área da saúde. Isso. Lá em Guarapuava, com esse pessoal, porque o Spencer, ele trabalha muito com Alzheimer, ele trabalha muito com a área de envelhecimento. E uma das formas de você combater Alzheimer, de você combater envelhecimento, tem a ver com alimentação. Então, a gente está estudando exatamente essas relações entre saúde preventiva, né, de doenças crônicas degenerativas e alimentos. E aí, lá vai ficar com a parte da saúde e aqui vai ficar com a parte da produção de alimentos. Essa aqui é a dobradinha que nós vamos fazer com Guarapuava. Bacana, isso é espetacular, porque de alguma forma, se você trabalha num programa que tem a relação com a saúde pública, né, ao invés de você passar a dedicar-se como gestão de doença, né, que é o que acontece na maioria dos casos hoje aqui, não só pela indústria farmacêutica, mas por todo o ecossistema de saúde, né? A gente vai passar a trabalhar na gestão da saúde, que exatamente começa com a nutrição, tem todas essas implicações que vocês estão comentando. Muito bacana mesmo. Eu queria agora dar uma em primeira mão aqui para todos, né? Que vai existir um evento que acontece agora na segunda-feira. Esse programa começa a ser veiculado na segunda-feira, dia 21 de junho, e vocês estão tendo uma audiência na segunda-feira para lançamento, pelo que eu entendi, no estado do Paraná, onde está o Vale do Genoma, e um programa em conjunto entre o estado de São Paulo e o estado do Paraná. Conta para nós como é que vai ser isso.
Bom, vai ser um evento com a participação, claro, é um evento um pouco mais político, né? Mas ele Sim. vai, na verdade, lançar as bases do Vale do Genoma. Então, vai ter a presença do governador, do presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, essas coisas, né? Mas o principal, talvez, depois que passa esse lado político, é que a gente vai estudar como que vai funcionar a parceria entre governo, entre academia e entre empresas. Qual que vai ser o papel de cada um e como Uhum. que vai ser essa parceria estratégica que nós estamos formando. Na verdade, a gente chama de uma aliança estratégica, Uhum. né? Então, o papel de cada um e aí a gente vai ter durante 5 semanas um processo de planejamento estratégico. Então, é uma vez por semana, e aí as empresas vão conversar com os pesquisadores para a gente poder alinhar as nossas linhas de pesquisa. O que interessa, o que o governo do Paraná sabe fazer, quer dizer, o que a academia do Paraná sabe fazer, quais as competências. Então, por exemplo, nós temos 270 pesquisadores no Paraná que são especializados, são doutores na área de genômica. É um número Uhum. grande de doutores. Nós pegamos esses 270 doutores, perguntamos para eles quais são os seus projetos que você acha que são os mais importantes para a humanidade. Eles responderam, nós temos 97 projetos. Poxa. Então, de tudo, desde prevenção de câncer até melhoria de boi, até a área de aves, peixes, o que você imaginar tem lá, porque genômica é muito amplo, né? Meio Uhum. ambiente também tem vários projetos nessa área. Então, a gente fez uma vitrine, né? Então, durante 5 semanas, nós vamos mostrar para as empresas que estiverem interessadas. Então, estamos convidando as empresas. Então, se tiver algum empresário que tem interesse nesse tema de genômica, que quer aprender, que quer entender como é que pode ganhar dinheiro com genômica, né? Venha que a gente vai estar tendo essa conversa, a gente vai promover esse diálogo entre academia e empresas para a gente poder identificar quais são as áreas prioritárias, porque aí o governo do Paraná tem a Fundação Araucária, tem vários mecanismos de financiamento para pesquisa, tem o pessoal do Invest Paraná, que vai fomentar, por exemplo, startups, tem os parques tecnológicos do Paraná que vão começar. Então, a gente vai organizar todo vamos dizer assim, esse ecossistema do Paraná em torno de alguns temas, tá? Por quê? Por que a gente percebeu? A gente percebeu que fazer inovação e fazer tecnologia e depois inovação é como uma corrida de revezamento, né? Só que hoje nós não estamos treinando as passagens de bastão. Então, a academia está lá, faz um monte de coisa, depois fica assim, mas para quem que eu passo esse bastão, né? Então, nós vamos combinar isso junto, né? E as empresas também querem coisas aqui, mas não sabem onde é que procura, não sabe quem tem a competência, não tem noção. Então, a gente vai organizar tudo isso de uma forma muito clara no estado do Paraná, de forma que as várias etapas, né, nesse processo. Então, a gente está organizando a academia na área de pesquisa, a gente vai organizar toda a área de startups também, né, porque eles é que, em tese, deveriam receber, né, essas tecnologias para depois tentar encontrar modelos de negócio para levar para o mercado, né? Então, a gente vai organizar essa passagem de bastão lá no Paraná e a gente acredita que vai dar muito certo, porque está todo mundo lá muito animado para ter essa organização, para ter esse ambiente. Isso que é um verdadeiro ecossistema de inovação, né? Quando você tem todos os elos da cadeia bem organizados. Eu adorei quando você falou, exatamente, você falou quais são as componentes do sistema de inovação, do ecossistema de inovação, começando pela conexão pela academia, como vocês colocaram muito bem, né? Naturalmente, as empresas, a pesquisa e desenvolvimento, os centros de pesquisa, e, naturalmente, as startups, né, que você citou agora, e, sem dúvida nenhuma, falta aí o ingrediente do investimento, que também virá, né, porque as empresas principais desse segmento estão dentro desse ecossistema que você está comentando. Bom, eu queria agradecer muitíssimo aí a vocês por ter trazido esse conteúdo, uma aula, né, sobre um assunto que pouca gente conhece, né? Vai ser muito interessante. Eu queria deixar para vocês agora uma mensagem final, agradecendo muitíssimo pela participação,
a sua, Tsen, e também sua, Elvis, e uma mensagem final aqui para a nossa audiência. Novamente, para mim é um privilégio poder fazer esse bate-papo com vocês aqui hoje. Bom, a gente que agradece, né? Vou Elvis, dar minha vai lá. mensagem aqui e depois o Tsen encerra aí, inclusive chamando o pessoal para o evento. Agradecer novamente, Melito, estar aqui com você mais uma vez, né? É sempre um prazer conversar com você, né? E hoje foi muito bom trazer o Tsen aqui com toda a bagagem e essa experiência desses projetos que ele está à frente, né? Tanto aqui no estado de São Paulo, quanto agora esse projeto lá no Vale do Genoma, no Paraná. E a gente está sempre à disposição para contribuir e atualizar aqui a sua audiência do que acontece na nossa região. Um abraço para você e para o Tsen. Eu também agradeço o convite, viu, Melito? Foi muito bom estar aqui, a gente poder conversar e ajudar, talvez, o público a entender um pouco mais, né, qual que é a relação que esses projetos têm com o nosso cluster aqui, porque nós temos um cluster, e isso é muito bom, tá? Nem todo mundo tem uma área organizada, uma indústria de alimentos como nós temos aqui. Temos área de TI também. A gente não falou muito do TI, né, Elvis? Mas também o Vale do Genoma, ele é baseado em 2 grandes pilares, né? Genômica e inteligência artificial, né? Porque hoje ninguém consegue fazer genômica sem inteligência artificial. Então, são 2 frentes importantes que aí o pessoal do TI também na nossa região pode depois, se tiver interesse, pode se aproximar para entender aonde que as áreas de inteligência artificial vão impactar, né, na genômica. E eu acho que o importante para a nossa região, né, é a gente entender que nós somos um cluster, mas nós precisamos evoluir para um ecossistema de inovação, né? E aí, nesse caso, a nossa região tem feito um esforço muito grande para conectar a nossa região com os melhores ecossistemas de inovação do país, né? O Vale do Genoma, vocês vão ver, vai ser um dos melhores do país, e agora também com a Secretaria de Agricultura nós estamos organizando esses projetos e também vai ficar muito bom. Então, né, o convite é para que vocês se aproximem, para que vocês entendam o que está sendo feito, porque no final, né, nesses próximos 20 anos, é inovar ou morrer, né? Então, quem não inovar, infelizmente, vai ter dificuldades de sobreviver no mercado, né? Isso a gente já sabe, e isso tem ficado cada vez mais claro para a gente aqui. Tá bom? Muito obrigado, Melito. Obrigado a vocês, mais uma vez, aí, Economia Criativa se despede, desejando ao Elvis e também ao Tsen muito sucesso nesse lançamento agora, segunda-feira, dia 21, que conta com a presença de todos lá. Muito obrigado e um abraço e até a próxima.